Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de Ciências Naturais. Bom, essa é a nossa segunda aula do nosso segundo bimestre do ano, pessoal. Então, é muito importante que nesse primeiro momento do bimestre vocês não deixem as atividades e nem as aulas acumularem para que isso não prejudique o entendimento e o progresso das coisas. É muito importante vocês entenderem que semana após semana os conteúdos se relacionam entre si. Se você faz a atividade de uma semana, não faz da outra, quando você voltar a fazer na terceira semana, você pode encontrar muitas inconsistências de conteúdo, porque os conteúdos são progressivos. Vocês estão na escola, vocês estão estudando agora para que vocês possam adquirir a sabedoria que a humanidade desenvolveu durante o tempo que vocês não estiveram nascidos. Então é muito importante que vocês levem isso a sério, é muito importante que vocês entendam que é muito mais do que apenas uma nota ou muito mais do que apenas uma oportunidade de emprego. Os estudos, a educação, ela serve para que vocês se emancipem e se tornem pessoas conscientes. Então é muito importante que vocês deem essa continuidade, que vocês entendam que semana após semana os conteúdos vão progredindo e vão se conectando entre si. Na aula passada a gente abriu o nosso bimestre estudando sobre os materiais sintéticos. E hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar sobre a tecnologia e a alimentação. A gente vai entender como a gente estabelece e utiliza o nosso conhecimento tecnológico humano dentro da nossa alimentação, beleza? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês: o que acontece com os alimentos frescos, tipo frutas e verduras, depois que ficam alguns dias fora da geladeira? O que acontece com esses alimentos, galera? Eles estragam. Esses alimentos estragam porque eles sofrem a ação de pequenos micro-organismos, que são os micro-organismos decompositores. Uma das maneiras de conservar os alimentos por mais tempo é mantê-los resfriados ou congelados, já que nas baixas temperaturas a atividade desses micro-organismos decompositores se interrompem ou cessam de vez. Outra tecnologia muito utilizada para conservar os alimentos, principalmente os líquidos, é a pasteurização, pessoal. A pasteurização é quando você tem um líquido, por exemplo, um leite, e você ferve esse leite e depois você resfria esse leite logo em seguida. Quando você ferve e resfria o líquido, no caso o leite, que eu estou dando um exemplo, a gente consegue eliminar aqueles micro-organismos decompositores, aqueles micro-organismos que vão estragar aquele alimento, estragar aquele líquido, estragar aquele leite. Então a pasteurização é uma técnica de conservação de alimentos, né? Assim como a resfriação, quando você congela ou resfria na geladeira ou no congelador, você também está conservando esse alimento por mais tempo. A gente precisa da conservação desses alimentos, pessoal, porque, querendo ou não, a gente perdeu o hábito de produção alimentar. Hoje em dia são poucas as pessoas que produzem o seu próprio alimento e que tem ali no quintal de casa uma terra boa para poder plantar, uma terra fértil para plantar e colher semanalmente ou diariamente o seu alimento. Visto que a gente vive numa dinâmica social onde as pessoas não produzem o próprio alimento, onde a gente compra o nosso alimento de outras pessoas, é importante que a gente conserve esses alimentos por mais tempo. Primeiro, para que a gente não precise ficar saindo para comprar alimento todos os dias. E segundo, porque esses alimentos eles estão sendo produzidos em um local muito distante de onde ele está sendo consumido. Desde que o alimento vai ser produzido numa fazenda ou numa agricultura familiar, até que ele seja transportado até o mercado, ele vai ficar na prateleira do mercado por alguns dias até que alguém vá lá e compra ele. Todo esse tempo, todo esse período, ele pode se tornar perecível, esse alimento pode vir a se perder, pode vir a se estragar nesse período. Então é por isso que a gente usa as tecnologias que a gente tem para conservar cada vez mais os nossos alimentos. Umas outras formas de conservação de alimento que são bem comuns também, com certeza vocês já devem ter visto e conhecem, já ouviram falar, é através do salgamento. A gente faz isso muito com carnes. O sal, quando você salga uma carne ou salga um alimento, esse sal vai desidratar o alimento, ele vai estar puxando toda a umidade desse alimento, desidratando esse alimento e dificultando a sobrevivência dos micro-organismos decompositores.
Temos exemplos como o bacalhau, que é um peixe conservado em salgado, né? A carne seca, a carne de sol, a carne de charque, enfim, a linguiça defumada, diversas diversos alimentos são colocados nessa condição de salgamento para a desidratação. Existem outras maneiras também de se desidratar. Existem frutas desidratadas. Você pode pegar uma banana, se você desidratar ela, ela vai ficar bem pequenininha, vai reduzir o tamanho. E como não tem água naquele alimento mais, é muito difícil que os micro-organismos possam sobreviver. Porque assim como nós precisamos de água para viver, as bactérias decompositoras também precisam, os fungos também precisam de água. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Então, o fato da gente desidratar um alimento, a gente elimina as chances dos micro-organismos se desenvolverem, ou pelo menos atrasa. Outra forma também de conservar é com grandes quantidades de açúcar. Do mesmo jeito que grandes quantidades de sal podem fazer essa conservação dos alimentos, grandes quantidades de açúcar também são capazes de fazer essa conservação de alimento. Como, por exemplo, as compostas ou as geleias. Se você vê uma geleia, por exemplo, ela dura bastante tempo. Chega a durar 1 ano um pote de geleia sem estragar. Isso porque a grande quantidade de açúcar ali também elimina a presença dos micro-organismos decompositores, tá bom, pessoal? Essas são algumas formas, eu estou citando para vocês algumas formas, as mais convencionais, de conservação de alimentos, para que a gente possa entender como que funcionam as coisas no nosso no nosso planeta, né, no nosso mundo. Além dessas conservações que eu falei para vocês, pessoal, que são conservas saudáveis e naturais, todas essas formas que a gente conversou até agora são formas saudáveis e que não nos fazem mal. A gente pode conservar os alimentos que eles não vão nos fazer mal. Claro, no caso, por exemplo, da carne salgada. Se houver um excesso de consumo do sal, se você comer muito produtos salgados, você vai ter problemas de hipertensão, problema de tiroidismo, vários problemas da saúde decorrentes do consumo exacerbado de sal, né? Mas todos esses métodos que eu falei para vocês são métodos completamente seguros. Mas acontece que esses métodos não são os principais métodos que a gente vê no dia a dia, pessoal. A gente tem uma outra forma de conservação de alimento tecnológica que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é a conservação dos alimentos a partir de aditivos químicos e sintéticos. Aditivos químicos e sintéticos, já está dizendo a palavra, você vai produzir em laboratório um aditivo, um produto, que vai ser injetado no seu alimento para que ele possa durar mais. Com o desenvolvimento industrial, a alimentação, pessoal, se tornou uma mercadoria e, portanto, grandes donos de empresas e indústrias investiram em conservação de alimentos por meio de aditivos químicos para aumentar os seus lucros. Então, os aditivos químicos eles foram feitos pensando no lucro dos produtores. As pessoas que vendem alimentos como mercadoria, que usam a alimentação injustamente como uma mercadoria, como uma fonte de renda, uma fonte de enriquecer, né? Essas pessoas construíram a cultura de utilizar os aditivos químicos como conservante de alimentos. Esses aditivos eles costumam alterar a cor do alimento, o sabor do alimento. São muito comuns em salgadinhos de pacote, biscoitos, refrigerantes, alimentos enlatados. Em diversos tipos de alimentos embalados, a gente encontra esses tipos de aditivos químicos. Existe um aditivo que ele é muito comum e quase todos os alimentos industrializados possuem esse aditivo químico que é chamado de gordura trans. Essa gordura trans ela é fabricada por meio de um processo que transforma os óleos vegetais que estão em formato líquido, em uma gordura sólida, mudando a consistência dos produtos, por exemplo, a consistência dos sorvetes, das batatas fritas, dos bolos, biscoito, chocolate e algumas margarinas também, algumas manteigas. As indústrias são obrigadas a colocar nos rótulos, pessoal, dos alimentos e bebidas se existe ou não a gordura trans. Como vocês podem ver aqui nessa foto, sempre vai ter escrito no rótulo do alimento se tem ou não gorduras trans, qual é o peso das gorduras trans, enfim. É muito importante que a gente tenha consciência disso e que a gente saiba do que a gente está se alimentando. Como eu já disse para vocês, o corpo humano ele foi
projetado, ele foi construído, ele serve para que esteja vivo durante 200 anos ou 250 anos. Mas hoje a gente vê que os seres humanos não vivem mais do que 80 anos. Muito dificilmente tem seres humanos que chegam aos 100 anos de idade, né? Essa longevidade muito curta é justamente por conta dos nossos hábitos alimentares. Essas coisas que a gente come, essas gorduras trans, esses aditivos químicos, os corantes, os conservantes, todos eles possuem uma alta demanda do nosso organismo. Então, eles são produtos cancerígenos, eles são produtos que vão propiciar a nossa diabetes, vão propiciar os nossos problemas cardíacos, enfim. Esses aditivos químicos, eles são popularmente conhecidos, como eu falei para vocês, como corantes, conservantes e adoçantes. Eles trazem prejuízos inimagináveis, pessoal, para a nossa saúde. A gordura trans, por exemplo, que a gente estava falando no slide anterior, ela é um dos maiores índices de problemas cardíacos, porque ela acaba favorecendo a produção do LDL, que é o nosso colesterol ruim, um colesterol que vai entupir as nossas veias, causando uma trombose, um acidente vascular e diversos outros problemas que a gente possa vir a ter. Os conservantes e adoçantes são altamente cancerígenos, galera. Bem como os pesticidas agrícolas, que são os agrotóxicos que são utilizados na produção dos nossos alimentos. E acaba o que chega na mesa da nossa casa, né? A gente acaba comendo esses alimentos com agrotóxico, querendo ou não, né? A gente acaba comendo esse veneno, porque esse veneno foi jogado no nosso alimento. As doenças e os problemas que temos no nosso corpo, pessoal, eles são decorrentes do nosso estilo de vida. É muito importante a gente ter essa consciência. E algo que tem muita contribuição para isso é a nossa alimentação. Então lembre-se, o corpo humano ele foi feito para viver 200, 250 anos. A gente não está conseguindo viver nem 100 anos. Então, tem alguma coisa errada aí, né? A gente precisa corrigir alguns erros, corrigir algumas coisas, alguns detalhes dos nossos hábitos, do nosso dia a dia precisam ser corrigidos. Bom, além desses aditivos que a gente falou, além dos aditivos das conservações naturais, né? Que é a forma de congelar ou resfriar, ou então acrescentar sal, acrescentar açúcar, ou então a pasteurização, todos essas tecnologias de conservação alimentar. A gente viu os aditivos químicos, que são uma tecnologia de conservação alimentar que é extremamente prejudicial à nossa saúde e que está em todas as prateleiras do mercado. Inclusive, mais tarde na nossa aula online, a gente vai fazer uma atividade, a gente vai dar uma olhada nos rótulos dos nossos alimentos que a gente tem em casa, pra gente dar uma olhada o que tem, o que a gente está comendo, pra gente criar essa consciência de ler o rótulo, ver os ingredientes daquele produto e saber o que a gente está comendo. Fora isso, a gente tem os alimentos diet e os alimentos light. É muito importante que vocês também saibam o que é isso. Os alimentos dietéticos, que são chamados os alimentos diet ou diet, são alimentos que não possuem nada de um determinado componente, como por exemplo o açúcar. Se você pegar um alimento diet sem açúcar, isso quer dizer que ele não tem nenhuma açúcar, ele não tem nenhum pedacinho de sacarose ali dentro. Então ele é adoçado com os adoçantes, com os aditivos químicos, o sabor e a cor desse produto ele vai ser todo baseado em aditivos químicos. E isso é importante para as pessoas que não podem digerir, por exemplo, a glicose, por exemplo, o açúcar, né? Os diabéticos, por exemplo, eles não podem comer açúcar. Então, eles precisam trabalhar com uma dieta baseada em alimentos sem açúcar. Ou ele pode ter uma alimentação extremamente saudável, onde ele vai comer apenas produtos orgânicos de origem animal ou vegetal, vai comer batata, cenoura, arroz, feijão, vai comer carne, vai comer comida de verdade, né? Ou ele vai comer os produtos alimentares, né, os produtos industrializados da alimentação, biscoito, requeijão, manteiga, esses produtos que são vendidos no mercado. Só que se ele for comprar os produtos que são vendidos no mercado, ele precisa comprar o produto diet. Porque se ele comprar um produto que contém açúcar, ele pode estar colocando a vida dele em risco, né? Isso no caso do diabético que eu estou falando. Então os produtos diets, eles não têm um determinado componente, seja sal, seja açúcar, seja lá qual for o componente. Esse é um alimento dietético, chamado de diet. Os alimentos light, que são chamados de light,
Eles apresentam um baixo nível de calorias ou alguma substância, como sal ou como açúcar mesmo. Isso não quer dizer que um alimento light não tenha açúcar, por exemplo. Um alimento light vai ter açúcar, só que em menores quantidades. Um alimento diet já não tem nada de açúcar. Beleza? Bom, essa era a aula de hoje, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês, era isso que a gente tinha para discutir. Fiquem bastante atentos com essas ideias de tecnologia alimentar, né? E vamos para esperar os nossos próximos capítulos. E lembrem-se, as aulas são progressivas. É importante que vocês acompanhem diariamente as aulas de vocês, pessoal. Não é legal que vocês deixem a escola como segunda opção, as coisas da escola como segunda opção. Ah, depois eu faço, quando eu tiver um tempo eu faço. Vocês precisam colocar isso como prioridade na vida de vocês no momento atual, galera. Vocês são adolescentes e crianças, vocês só precisam estudar. Quando vocês crescerem, vocês vão ter que trabalhar pro resto da vida de vocês. Então, aproveitem esse momento que vocês só estudam e se dediquem. Não deixem acumular. Não deixem que estudar seja uma coisa chata, seja uma coisa ruim. Tenham a consciência de que isso é muito importante, que vocês estão aprendendo como funciona a humanidade, como funcionam os seres humanos. Beleza? Galera, se a gente conseguir levar o mundo a ter uma educação, se vocês começarem a olhar para a educação de vocês de maneira mais amorosa, se vocês levarem mais a sério a educação de vocês, o mundo inteiro vai melhorar com vocês. Acontece que a gente tem muitos problemas de violência, muitos problemas de corrupção, muitos problemas na nossa sociedade, no nosso mundo, são decorrentes de uma má educação ou de uma falta de educação. Então, eu peço, por favor, levem a sério a educação de vocês, levem a sério as nossas aulas, levem a sério as aulas dos outros professores, se dediquem e se importem com esse processo, beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar com vocês, muito obrigado pela atenção, até a próxima semana. Fui!